pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou Luciana Lamarca, professora e coordenadora do Estudo Dirigido Psi, e confesso que estava muito ansiosa por esse momento para poder, então, dizer que finalmente o edital para residência do Hospital Universitário Pedro Ernesto foi publicado. Estamos aí num ano super atípico, um ano de muitas apreensões, de muitas incertezas, então também estávamos nessa expectativa, né? Será que o UP vai lançar a residência para esse ano de 2020? E, finalmente, no mês de outubro, está aí o nosso edital, com a prova em janeiro. Então, hoje eu estou aqui para trabalhar com vocês esse edital super quentinho. E, antes de mais nada, já aproveito para trazer uma super novidade do nosso curso preparatório, que são as aulas que acontecerão ao vivo por essa plataforma Meet e que vocês vão poder acompanhar a gravação e ainda ter essas aulas dentro da turma. Então, temos também pessoas novas na nossa equipe, a gente já está com o corpo docente todo montado, as aulas já têm aulas publicadas, outras aulas que vão ser gravadas, então vocês vão poder acompanhar essa gravação ao vivo, sempre aos sábados. Se for necessário, a gente usa aí algum dia da semana à noite para poder, ao máximo, facilitar o acesso de vocês a esse novo instrumento, né, que a gente está aí experimentando, que são as aulas ao vivo. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui para vocês alguns slides que eu já separei para a gente começar, então, a trabalhar esse edital para 2021, da turma de Psicologia Clínica Institucional do UP-UERJ. Então, a gente vai junto aí passar pelas principais informações e já começar o nosso trabalho, esquentando aí o nosso preparatório para a residência. Então, vamos lá. A gente está na preparação aí da residência 2021, né? A prova vai acontecer em janeiro. Então, vamos entender primeiro, para quem ainda não conhece esse ramo de trabalho da psicologia, para quem está se formando, para quem já é formado, a residência em psicologia, né? Que nesse caso é a residência clínica institucional do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ. Então, trata-se de uma residência hospitalar com modalidade de experiência de ensino, junto a uma prática intensiva na especialização e nível de pós-graduação do psicólogo clínico. Então, é uma experiência riquíssima. Eu já fui residente lá do Pedro Ernesto há muitos anos atrás. É algo diferencial para a formação do psicólogo que quer atuar na área clínica, que quer atuar na área hospitalar. Além de ter uma remuneração também diferenciada, você consegue, por 2 anos, se dedicar à prática clínica com supervisão, com estudo teórico. Então, é muito, muito interessante poder fazer parte de uma residência. A exigência, nesse caso, você tem que estar concluindo a graduação em 28 de fevereiro de 2021 e estar inscrito no CRP. Né, com a sua inscrição ok, tudo em dia. E não tem limite de tempo, né? Você já pode estar formado há muito tempo e ainda assim poder se candidatar a essa vaga. Sobre a residência, né, o funcionamento dela. Então, é um contrato de 2 anos, né, 2 anos aí de exclusividade, porque a carga horária é intensa, são 60 horas de trabalho semanais, e isso inclui plantão, né, no final de semana. E esses 2 anos são divididos de que forma? No primeiro ano, a gente tem aí, né, a nomenclatura de R1, os residentes de primeiro ano, eles passam 6 meses em 3 setores diferentes. Então, a gente vai ver mais na frente que são vários setores dentro do Hospital Pedro Ernesto que tem vaga para residente. Então, você tem uma gama grande, né, assim, de experiência dentro da clínica, da psicologia clínica no âmbito hospitalar. Isso é o que faz também essa residência do Pedro Ernesto ser diferenciada, que ela não é exclusiva de uma área, né? Ela não é específica da saúde mental e psiquiatria, ela não é específica de uma clínica, ela te dá essa oportunidade de passear por várias clínicas dentro do hospital. E no segundo ano de residência, você vai optar por um ou 2 desses setores e vai fazer, então, a sua especialização.
São 10 vagas oferecidas. A bolsa de residência tem o valor de R$ 3.330. E esse ano ainda traz esse diferencial, que é o adicional de insalubridade e auxílio alimentação. Então, são 2 anos aí que a gente pode se dedicar, né, à formação, ao estudo, à prática clínica de maneira mais tranquila. A prova, ela vai acontecer no dia 3 de janeiro, né, de 2021. E aí algumas situações assim importantes de qualquer candidato a concurso, né, tem que estar sempre ligado. Primeiro, leitura minuciosa do edital. Eu estou trazendo aqui para vocês as informações principais, já fazendo uma seleção, mas isso não significa que você não tem que estar atento, né, à banca organizadora, ao site que está aí fazendo a organização desse concurso. A gente tem que estar ligado, vira e mexe, pode ter algo a mais, algum adicional no edital, alguma coisa que muda, alguma alteração de data. Então, edital de concurso tem que estar lá o tempo inteiro, a gente atento a ele. Nesse ano especificamente, como essa prova vai acontecer ainda, né, no meio de uma pandemia, né, do coronavírus, existe um aditivo aí nesse concurso, que é um regulamento sobre a aplicação da prova. Isso está lá no site, eu passo para vocês aqui esse caminho, né? A organizadora é o CEPUERJ da UERJ, então você tem lá, ele não está inserido dentro do edital, tá? Ele é um documento à parte. Então, é fundamental uma leitura muito detalhada desse regulamento. Por quê? Justamente com esse diferencial da pandemia, tem vários requisitos que estão ali sendo colocados, de cuidado, de questão do uso de máscara, do que você pode levar na hora da prova, como é que você vai ter que se comportar, o que acontece se você tiver com sintomas no dia da prova. Então, são vários detalhes que você tem que estar atento para não correr o risco de ser eliminado sem nem fazer a prova. Então, lá no site, está aí para vocês no slide, fique atento, tá? Óbvio que mais perto da prova você vai ter esses cuidados todos, para não se ver aí, de repente, tendo nadado, estudado e morrer na praia. Então, por favor, candidato de concurso tem que estar alinhado, né, com a banca que está organizando e sempre atento ao site, ao edital e, nesse caso específico, a esse regulamento sobre o dia da prova, né, de como é que você vai se comportar, o que você tem que levar, como é que vai acontecer essa prova no meio, né, dessa questão atípica, né, que é a gente estar numa pandemia. Sobre a prova em si, né, a gente tem aí algumas mudanças, né, a gente já viu, o edital saiu bem mais tardiamente do que de costume, a prova vai acontecer no ano seguinte, mas tudo está muito diferente por conta mesmo desse momento que a gente vive. Então, a prova, ela vai estar reduzida no número de questões. Vai ser uma etapa única, né, uma prova objetiva, que já vem acontecendo há um tempo, só que a gente só vai ter 25 questões dessa vez, questões de múltipla escolha. E como é que ela vai estar dividida? A bibliografia, ela traz a área de legislação e de conteúdo específico. Outra coisa interessante que aconteceu esse ano, a gente tem também o conteúdo da parte de legislação bastante reduzido. A gente só tem aí a portaria 8.080 do SUS, desculpa, a lei 8.080 do SUS e a portaria 992, que fala sobre a questão racial. Então, ficou bem reduzido e dessa parte a gente vai ter 5 questões que vão cair na prova. Em relação ao conteúdo específico, a gente só vai ter também 20 questões, e elas vão estar distribuídas, a gente tem um edital com uma referência bibliográfica. Então, olha, isso é importantíssimo. O Hospital Pedro Ernesto, a prova de residência, ela tem uma característica nesses anos todos, e são mais de 20, que ela é uma banca que cobra exatamente o que é pedido. A gente tem que ter cuidado, não ampliar a referência bibliográfica para além do que foi colocado no edital. Isso é um erro, então vamos ficar atentos àquela bibliografia, o que aquele autor diz sobre determinado conceito, é isso que a gente precisa saber. Os nossos professores já têm
né, essa canja em relação a esse tipo de prova e a essa banca. Então, todo o material ele tem esse cuidado de ser fiel ao texto, né, mas proporcionar uma compreensão de vocês para poderem aí se safar, né, das pegadinhas das questões de múltipla escolha. Então, a gente tem aquele conteúdo que se mantém, psicopatologia, a parte de adolescência, né, que é ligada à psicanálise lacaniana. A gente tem a parte de cirurgia cardíaca, que é uma parte que todo ano tem uma modificada, esse ano não foi diferente, é um livro super novo, que foi lançado no ano passado, então a gente também já está trabalhando em cima disso. A parte de saúde mental e assistência psicossocial, a gente tem aí um documento, né, que é do CFP, que trabalha sobre a conduta dos psicólogos dentro dessa área de saúde mental. A gente tem um material novo também da Fiocruz, que é uma cartilha justamente orientando, né, os trabalhos dentro da área de saúde no meio da pandemia, nesse contexto tão específico. Então, a gente tem materiais que se repetem, os textos de Freud, né, isso é algo que essa residência sempre cobra, né, então a gente tem aí uns 5 ou 6 textos de Freud, alguns já foram usados no ano passado, na referência bibliográfica anterior, que é o caso Schreber, Psicanálise e Psiquiatria, Recomendações aos Jovens Médicos, mas ele traz de volta alguns outros textos, como os ensaios sobre a sexualidade, então, é outro material recorrente. Então, a gente já tem aulas publicadas e todas essas aulas novas, né, que estão caindo pela primeira vez nesse edital, são essas aulas que vocês vão ter a oportunidade de assistir à gravação. Então, elas vão acontecer ao vivo. Isso é muito legal, vocês vão poder, inclusive, ter uma troca aí com o professor através do chat da aula. E, para além disso, ela vai ficar na sua turma. Então, você vai poder rever, tirar suas dúvidas e aproveitar bastante o que o curso tem a oferecer. E aí, nesse total, então, de 25 questões, né, o aluno estaria totalizando 50 pontos e é considerado aprovado o candidato que acertar metade mais um. Então, ele tem que ter o acerto de 26 pontos. Lembrando que são 10 vagas, então é importante ter aí uma nota bem maior do que os 26 pontos. E sobre os setores de treinamento, né, aquilo que eu estava falando, a bibliografia da residência, ela justamente está coerente com as áreas que o hospital oferece para o residente trabalhar. Então, a gente tem a psiquiatria e o próprio CAPS, tanto ambulatório quanto enfermaria. O hospital tem uma clínica específica para adolescentes, que é o NESA, também ambulatório e enfermaria. A unidade de idosos, né, tem a clínica Piquet Carneiro, tem o ambulatório da UNAT e o NAI, né, o Núcleo de Assistência ao Idoso. A gente tem a cirurgia cardíaca, a reumatologia, a pediatria, também ambulatório e enfermaria, o núcleo perinatal, né, trabalhar com gestantes e essa questão da maternidade, o CAPS-UERJ, que eu já falei, e o próprio plantão, que ocorre normalmente nos finais de semana, que você fica ali atendendo a demanda que aparece internamente no hospital. Então, justamente por a gente ter todos esses setores oferecidos para o trabalho do residente, cada setor desse tem um psicólogo responsável, que a gente chama de preceptor, né? É o chefe, é aquele que vai te orientar, que vai te supervisionar no seu trabalho, e esse preceptor também costuma ser aquele que elabora as questões da prova da residência. Então, daí, a gente tem uma gama tão diferenciada da bibliografia, porque essa bibliografia alcança todos esses setores que a residência oferece. Então, fazer um curso preparatório tem isso de bom, porque, logicamente, ao longo da graduação ou do nosso trabalho, a gente não estuda todas as áreas da psicologia clínica. Então, a gente pode, num curso, ter lá o professor que se empenhou em recortar aquele conteúdo e trazer para a gente de uma forma mais fácil da gente estudar, memorizar e passar pela prova objetiva. Então, a proposta do nosso curso, né, para quem já é aluno, ele já está mais habituado, para quem não é, a gente tem, então, um curso que a proposta é
que as aulas são online, né? A nossa turma é online, o que permite o aluno organizar o seu tempo, rever as aulas, fazer um planejamento de acordo com o que é possível para ele, de fato. Esse ano, como eu já falei, a gente vai ter esse diferencial de que as aulas vão poder ser assistidas pelo aluno ao vivo, então isso também é bem interessante. A bibliografia que a gente vai trabalhar, todo o edital, né, de 2021, a gente não deixa nada fora. A gente também disponibiliza material didático, que pode ser apostila, slides ou os dois, dependendo, né, da área, do que exige. Questões dos concursos anteriores, isso é importantíssimo. Então, Pedro Ernesto Erge tem banca própria, né? Eu acabei de falar para vocês quem é a banca. São esses preceptores, que são os chefes de cada setor do Pedro Ernesto. Então, vale eu entrar no Google e pegar aleatoriamente questões de psicopatologia para eu estudar? Não. Vale você pegar as provas anteriores do próprio Pedro Ernesto, que são muitas, né? A residência já acontece aí há mais de 20 anos. Então, na nossa turma lá, a gente já coloca as últimas provas justamente para você se habituar ao tipo de questão, você vai perceber que são questões literais do material que estão referendados na bibliografia. Então, esse foco é bem importante. A banca é própria, então vamos estudar as questões da própria banca. Além dessas provas anteriores, a gente tem as nossas questões, quer dizer, que nós professores elaboramos e que a gente faz também, passa para vocês ou em aula ou num caderno de questões que a gente sempre faz mais para o final do período, né, da turma, para vocês poderem exercitar bem, tirarem as dúvidas que ficarem e dar um reforço naquela área que vocês têm mais dificuldade. E, além disso tudo, a gente tem o nosso canal de e-mail, né, que é o e-mail do suporte, onde vocês podem fazer as dúvidas de vocês específicas de determinada área, que o curso vai transmitir para o professor, e ele, então, responde individualmente a sua dúvida que tenha ficado. Então, gente, o meu recado é esse. Eu acho que em termos, assim, de informação, né, a gente já pôde trabalhar bastante aí o que o nosso edital, né, pôde trazer. Deixa eu só fechar aqui a apresentação para eu voltar a ver vocês. Prontinho. Então, é isso, né? Vamos nos situar. A gente ainda está com o processo de inscrição aberto, a inscrição vai até o dia 18 de novembro. Então, para quem estava na dúvida, quem estava aí já desmotivado, o ano acabando, os concursos suspensos, gente, aproveitem. A residência é uma experiência única, não só para o recém-formado, mas para quem, de repente, estava ausente da área clínica e quer voltar, quem tem essa oportunidade de tempo. É uma formação bem remunerada, você trabalha com pessoas importantíssimas, né? A gente viu ali a riqueza das áreas, cardiologia, pediatria, adolescência, saúde mental. Então, você tem uma gama enorme de aproveitamento, supervisionado. Isso a gente sabe que faz toda a diferença, né? Um trabalho bem realizado. Então, aproveitem. A gente tem um tempo aí, a prova é dia 3 de janeiro. Então, a gente tem esse finalzinho de outubro, o mês de novembro todo, o mês de dezembro. Então, já tem aula publicada, você já pode começar a estudar agora e ainda ter essa oportunidade das aulas ao vivo. Então, corre lá no nosso site, né, estudodirigidopsi.com.br, a turma de Psicologia Clínica Institucional do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Foi um prazer estar com vocês de volta. Aguardo vocês na turma, com certeza estaremos nos vendo por lá, tá bom? Aproveitem, vem estudar com a gente. Tchau, tchau.